Parece que houve um problema aqui, mas acho que agora está resolvido. Vou aumentar o volume aqui. Ok. Confirmem, por favor, se está tudo ok com o áudio. Começou já com um problema aqui, mas era de configuração, resolvi. Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta aula do curso A Vida Piedosa. Um curso onde estamos aprendendo alguns aspectos sobre como crescer na piedade cristã. Uma parte dessas aulas é de minha autoria e outra parte é um resumo do livro Exercita-te na Piedade, do Jerry Bridges. Nós hoje seguimos nessa nossa aula de número 9 do nosso curso. Estamos avançando gradativamente e vamos nesse instante então orar, pedir a bênção do Senhor para mais esta aula, mas antes nós vamos ler o Salmo de número 63. Então convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 63. Salmo de número 63. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma. E com um júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Até aí, a leitura do Salmo de número 63. Nós vamos orar, então, pedindo a bênção do Senhor para mais esse momento. Ó Pai Celestial, ó Deus bendito e eterno, nós te agradecemos, Senhor, por tua graça, por tua bondade, pelo dia de hoje, pela vida, pela saúde, por todas as dádivas que o Senhor nos dá, sem que nós mereçamos bem algum. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, poder estudar a tua palavra e pedimos ao Senhor a sabedoria, o discernimento, a compreensão necessária, que ao estudar esse tema nós sejamos beneficiados, venhamos a crescer, colocar em prática, que o Senhor, pela sua graça, nos dê esse desejo e essa graça necessária, que ilumine o nosso entendimento, nos ajude. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, pedimos o amparo, a orientação do Senhor em todas as coisas. Que o Senhor abençoe esse dia, que nos fortaleça na verdade, que nos faça crescer em amor ao Senhor e uns pelos outros. Abençoa agora a aula, que tudo seja realmente com boa compreensão, nós tenhamos boa compreensão e que sejamos capazes de viver aquilo que estamos aprendendo. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém.
Muito bem, queridos irmãos. Nós vamos então para o nosso estudo. Vamos começar com um resumo, né, das duas últimas aulas. O Jerry Bridges nos diz que para manter a disciplina de exercícios, e ele está baseado no texto de 1 Timóteo, exercita-te na piedade. Quando Paulo diz isso a Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele destaca, né, que para esse exercício são necessários 3 elementos, que já vimos, né? O compromisso, um professor competente e a prática. Então, o pano de fundo disso são as atividades esportivas, porque a palavra exercita-te tem relação com elas. Então, assim como alguém se exercita numa modalidade esportiva, Timóteo é chamado a se exercitar na piedade. E esse tipo de exercício envolve essas 3 coisas: compromisso, se realmente precisa querer alcançar este alvo, um professor competente, no caso é o Espírito Santo, então depender dele, e a prática, tem que exercitar, tem que colocar em prática, senão não há nenhum desenvolvimento. Falando dessa prática, nós vimos no último domingo a questão do uso da palavra de Deus, da absorção da palavra de Deus. E ouvimos sobre 5 métodos ou 5 maneiras de absorver a palavra de Deus: ouvindo, lendo, estudando, memorizando e meditando. Então, foi o que nós aprendemos aí desde os 2 últimos domingos. Bom, então, a lição de hoje, uma devoção mais profunda. Então, como podemos crescer na vida piedosa, como podemos, a partir do que estamos aprendendo, buscar uma devoção cada vez mais profunda, como pode haver um crescimento. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que antes da nossa salvação, por mais religiosos que nós fôssemos, pode ser que alguém realmente estava vivendo algum tipo de religião, mas sem a salvação em Cristo, mesmo estando envolvido em algum tipo de religião, nós estávamos em trevas, nós estávamos afastados de Deus e éramos considerados inimigos de Deus. Então, alguém só está salvo quando realmente reconhece seus pecados, a sua condição espiritual, de pecado, de miséria espiritual, e coloca toda a sua confiança em Cristo Jesus. Sem isso, sem essa coisa mais básica que o Evangelho nos apresenta, alguém pode ter uma boa moralidade, pode ter uma vida até em certo sentido exemplar, mas está apenas confiando em si mesmo e tentando alcançar a salvação pela sua própria força. A salvação não se alcança dessa forma, se alcança reconhecendo a nossa incapacidade e reconhecendo a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Esse é o método bíblico correto no qual a salvação nos é apresentada. Pois bem, estávamos em trevas, mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor Deus, pela sua graça, nos salvou completamente. Ele nos perdoou os pecados, ele nos deu uma nova vida, passamos a crer, fomos justificados. Então, o início dessa obra toda, nós denominamos de um novo nascimento. Quando alguém que estava morto em pecados renasce espiritualmente para Deus. Quando alguém recebe o novo nascimento, quando alguém é salvo, todos os salvos recebem o novo nascimento, então, quando alguém é salvo, mudanças acontecem no coração dessa pessoa. Então, por isso que está aí entre parênteses algo que nós encontramos no livro. O Bridges nos diz: todos os cristãos possuem, pelo menos em forma embrionária, uma devoção básica a Deus. É impossível ser cristão e não tê-la. Isso quer dizer, então, que quando alguém é salvo, a partir daquele momento da sua salvação, ele passa a ter algum tipo de devoção a Deus. Ele vai ter o temor a Deus, ele vai ter o amor a Deus, ele vai ter algum desejo por Deus. Então, ele vai ter isso na forma embrionária, na forma básica. A partir daí, ele precisa crescer e buscar mais e mais
essa devoção, que é a piedade em ação. Tá? Então, tudo aquilo que nós precisamos para viver e para crescer em piedade nos é concedido pelo Espírito Santo. Nós temos ali todos os recursos disponíveis a partir da nossa salvação. Quando somos salvos, então podemos viver piedosamente. Uma pessoa não salva, ela não tem como viver piedosamente. Mas estando salvos, sim, ali está diante de nós a vida piedosa. Vamos voltar a um texto que nós observamos faz algum tempo, no início das nossas aulas, na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia, segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1. E vamos ler. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, aqui é feita uma afirmação, né? Que nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então, nós temos esses recursos a partir do momento da nossa salvação. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, quer dizer, todo o vosso esforço, associai a vossa fé à virtude. Então aqui começa uma série de coisas que devem ser associadas à fé. Associai a vossa fé à virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então, uma das coisas mencionadas aqui, que deve ser acrescentada à fé, quer dizer, você é salvo, você possui a fé, e o que deve ser acrescentado a isso? Entre outras coisas, a piedade. E observe o versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, e entre outras coisas, o que deve ser associado à fé? A piedade. Então, requer-se aqui uma diligência, um esforço, uma perseverança para acrescentar-se à fé também a vida piedosa, a piedade, que é a devoção em ação. Veja o versículo de número 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, então veja, o Espírito Santo nos diz que essas coisas devem existir, e elas existem se você é uma pessoa salva. Elas devem existir e aumentar, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se essas coisas listadas aqui no texto não estão, pelo menos na forma embrionária, básica na vida de alguém, essa pessoa nem pode se considerar uma pessoa cristã realmente salva. Porque se ela não tem isso, então a obra da graça não aconteceu na sua vida. Então, se a obra da graça aconteceu, essas coisas estão lá. Fé, perseverança, domínio próprio, piedade. Agora, observe que se essas coisas estão lá, a vida desse cristão será uma vida frutífera. Uma vida que que não é inativa, não é parada, ela está produzindo alguma coisa pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, em quem não existem essas coisas, elas não estão ativas, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, fé, domínio próprio, perseverança, piedade,
é cego. Quer dizer, ainda continua nas trevas, ainda está sem poder ver realmente as questões ligadas à vida eterna, à salvação. É cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Então aqui, notem que a palavra diligência é repetida e acrescenta-se a ideia de quê? Que você tem uma diligência hoje, mas amanhã sua diligência é maior. Ela cresce. Então, ser diligente já envolve o quê? Um esforço. Mas aqui é um esforço progressivo. Ele aumenta mais e mais. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, não tropeçareis em algum tempo. Então, como é que alguém pode ter a certeza que foi chamado, vocacionado por Deus para a salvação? Como alguém pode ter certeza a respeito da sua eleição? É porque você poderá ver em sua vida, de forma embrionária, todas essas coisas listadas no texto. Você vai ser frutífero nelas, você vai estar crescendo nelas. Então, você terá e você crescerá. Se você tem, você vai crescer. Se você não cresce, é porque você não tem. Você não está, claro que não de maneira imediata, mas a longo prazo, se você não tem nenhum crescimento, você deve colocar em dúvida se você tem essa devoção a Deus em algum sentido, se você tem essa fé, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade nos são dados. Então, Deus quer que nós cresçamos, Deus nos dá os recursos para isso, Deus coloca no nosso coração esse desejo. Se você não tem esse desejo, então você deve se perguntar, será que eu tenho a salvação? É uma pergunta que você deve se fazer, caso você não veja esse desejo por crescimento. Então, a eleição e vocação são confirmadas quando há uma diligência cada vez maior em acrescentar à fé todas essas coisas listadas no texto, entre elas a vida piedosa. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui fica claro, né, se evidencia que aquele erro que muitas pessoas costumam acusar quem abraça a fé reformada, né? Vocês acreditam que a pessoa pode viver de qualquer jeito e uma vez que ela está salva, estará salvo para sempre. Não, a palavra de Deus não ensina isso. E nós não cremos assim. Nós cremos que Deus dará graça, que Deus nos chamará ao arrependimento, que haverá mudanças na nossa vida, que nós vamos viver uma vida condizente com a salvação. Cremos que a salvação é pela graça, que todas essas coisas são um fruto requerido, necessário. Eu não posso confirmar minha eleição e vocação vivendo uma vida onde não há um crescimento na piedade. A vocação e eleição, a certeza de que Deus me chamou para a salvação, de que Ele me elegeu, eu posso obtê-la quando eu posso ver em minha vida essa diligência cada vez maior em acrescentar à minha fé todas essas outras coisas, inclusive a vida piedosa. Então que fiquemos atentos a isso e lembremos dos termos aqui. Com diligência cada vez maior, acrescentai à vossa fé a piedade. Então, em algum sentido básico, assim que nós somos salvos, nós passamos a ter uma devoção a Deus. Mas vimos agora em nosso texto, é preciso crescer nessa devoção. E como já ouvimos, a devoção a Deus envolve pelo menos 3 elementos: o temor de Deus, o amor a Deus e o desejo por Deus. Então, para crescer na piedade, é preciso crescer nessas 3 áreas. Esse crescimento, no que diz respeito ao temor de Deus, o amor a Deus e o desejo por Deus, deve ser um crescimento equilibrado. Tá? Nesses 3 elementos, temor, amor e desejo. Por quê? Porque se você apenas crescer no temor a Deus, você vai viver assustado. Então muitas pessoas só pensam em Deus como juiz, como praticando a sua justiça, irado. Então isso é verdade. Deus é justo, Deus se ira. Mas a Escritura não apresenta só esse aspecto.
a Escritura também apresenta a misericórdia, a graça, o amor de Deus. Então, eu preciso tanto crescer no meu temor a Deus, quanto preciso crescer no meu amor a Deus. Então, deve haver um equilíbrio. Agora, se também eu ignoro a ira de Deus, a justiça de Deus, como os evangélicos dos nossos dias costumam fazer, e pensam em Deus apenas como amor, isso vai gerar um falso Deus no nosso coração, né? Uma compreensão de Deus que não é uma compreensão bíblica. Você vai pensar em Deus, mas na verdade não está pensando no Deus bíblico, está pensando num ídolo que você criou, um recorte, é só aquilo ali, como se fosse somente aquilo ali. É como se as pessoas hoje, quando vão tirar fotos, né, ela pode estar com a casa toda desarrumada, ela vai lá, limpa só atrás, bota um filtro no Instagram e pronto, eu estou curtindo a vida, né? Então é um recorte, você não pode ver o contexto, pois a Bíblia não fica fazendo recortes de Deus. Por isso devemos ler a Bíblia toda. A Bíblia toda nos revelará um Deus de justiça, santidade, um Deus que se ira, e por outro lado, um Deus de misericórdia, de graça, de amor, um Deus que nos salvou graciosamente em Cristo Jesus. Então, há que haver aí, nesses três elementos essenciais, temor, amor e desejo, um certo equilíbrio. E nós devemos, então, usar os meios para alcançar esse crescimento, nessas três coisas, para alcançar a vida piedosa, mas cientes de que quem dá esse crescimento não são os meios, né? Os meios são ordenados por Deus, mas o crescimento vem por meio da obra do Espírito Santo. É preciso que ele aplique isso que nós estamos usando à nossa própria vida. Então, é uma diligência, um esforço, mas um esforço dependente de Deus. Esse é o sentido aqui. Então, eu já falei sobre a importância das Escrituras para esse crescimento equilibrado na devoção a Deus. E nós devemos saber que devemos usar, né, para aprender isso das Escrituras, os vários métodos de absorção sobre os quais falei: ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Vamos pensar agora, então, como buscar uma devoção mais profunda. Nós já aprendemos algo, que essa devoção é buscada através de ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar nas Escrituras, mas vamos ver outros recursos que o Espírito Santo nos oferece para crescermos nessa devoção a Deus, para crescermos em temor, amor e desejo. Então, o primeiro recurso que nós podemos observar é que nós devemos orar por crescimento na nossa devoção a Deus. Então, aqui devemos lembrar que, ao estudar esse assunto, nós percebemos isso, né? O quão pouco nós estamos tendo uma vida realmente de devoção a Deus. Quão pouco é o nosso crescimento nessa área. E se nós nos espelhamos pelos crentes dos nossos dias, nós não vamos encontrar muito isso. Há uma dificuldade, parece agora, maior, né? Na verdade, na história da igreja, desde os tempos bíblicos, sempre isso, o número de pessoas devotas é um número reduzido. Então, é muito fácil que nós não estejamos atentos a isso. Então, como é que nós vamos despertar para essa necessidade de orar por crescimento na devoção? Primeiro, fazendo o que estamos fazendo aqui, estudando o assunto. Mas quando você também lê a história, né, a própria Escritura, vendo a devoção de alguns personagens, por exemplo, você lê os Salmos e vê Davi falando do seu desejo por Deus, por exemplo, um texto que nós lemos hoje, o Salmo 63, versículo 1: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, como terra árida e exausta, meu corpo te almeja, como terra árida e exausta sem água. Então se expressa um desejo forte de algo realmente necessário, uma questão de vida ou morte. Eu tenho sede, eu espero, busco ansiosamente por Deus, a minha alma tem sede dele, eu sou como uma terra árida, exausta, sem água, eu preciso de Deus. Então, olhamos para essas palavras, se meditarmos sobre elas veremos
quão fraca é a nossa devoção, o nosso desejo pelo Senhor Deus. Então isso deve nos encorajar a pedir por essa devoção a Deus. Mas também quando nós lemos a biografia de grandes homens e mulheres de Deus na história e lemos lá sobre a devoção dessas pessoas, isso também causa vergonha até quando nós lemos, né? Você fala assim, poxa, olha como essa pessoa vivia e olha como eu vivo. Olha como ela encontrava tempo para Deus e eu digo que não tenho. Que vergonha. Então, nós também é uma forma de encorajamento ler a biografia de grandes homens e mulheres de Deus. Então, nós devemos orar pedindo a Deus por crescimento na devoção. Vamos olhar o texto de Efésios, capítulo de número 3. Versículo 14. Por esta causa, Efésios 3,14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, então veja, me ponho de joelhos, para que, quer dizer, a razão por que eu me ponho de joelhos, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então ele está orando pelos crentes em Éfeso, pedindo a Deus que, pela riqueza da sua glória, ele concedesse que esses irmãos fossem fortalecidos mediante a obra do Espírito Santo, fortalecidos interiormente. Então ele está falando de um fortalecimento espiritual. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então note que esse pedido do apóstolo Paulo em oração, ele diz que se coloca de joelhos para orar por esses irmãos, para que eles sejam fortalecidos, tem a ver com o crescimento deles. Esse crescimento aqui é descrito usando duas imagens, a imagem de um edifício, quando diz que eles devem estar alicerçados em amor, e a imagem de uma árvore, quando diz que eles devem estar arraigados. Tanto o edifício quanto a árvore pressupõe, né, uma base. A árvore são as suas raízes e o edifício o alicerce. E aqui, um e outro podem crescer. A árvore cresce de maneira orgânica e o edifício cresce à medida em que vai sendo construído. Então, o que ele está pedindo? Que eles cresçam. E cresçam em amor. Para crescer em amor, é preciso compreender, junto com os demais irmãos, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, perceba, ele está pedindo para que esses irmãos cresçam em amor. Para crescer em amor, eles devem estar com o coração cheio de Cristo, eles devem crescer na sua compreensão sobre todas as dimensões, altura e profundidade, largura e comprimento do amor do Senhor Jesus Cristo, que ele diz aqui excede todo entendimento. Quer dizer, você vai ficar procurando entender, procurando compreender, e não chega a um fim, porque é infinito. Cristo é infinito. Então você vai aprender durante toda a vida e durante toda a eternidade sobre esse amor, o amor do Senhor Jesus Cristo. Então ele vincula o crescimento em amor a uma compreensão espiritual do amor de Cristo, as dimensões do amor de Cristo para conosco, como essas dimensões são reveladas. Então, ele diz que ora para que isso aconteça. Então, da mesma forma, nós precisamos orar e pedir por essa compreensão, pedir por um coração que se devote a Deus,
Pedir por temor a Deus, por amor a Deus e por desejo por Deus. Então, a oração é um recurso que deve ser utilizado para buscar um aprofundamento da nossa piedade. Sem a oração, se você não quer orar, se você não deseja orar, se você não luta contra si mesmo, né, para buscar uma vida de oração, você não vai crescer em piedade. Então é preciso um compromisso, lembre-se lá atrás falamos sobre isso, e é preciso a prática. Então você tem que criar uma estrutura na sua vida que possibilite você a cumprir essa prática, exercitar-se na oração. Pelo que se deve orar? Devemos orar por crescimento na piedade, então isso de forma geral, por crescimento nesses 3 elementos, temor, amor e desejo. Devemos orar e pedir a Deus para que nos dê perseverança nesse crescimento, diligência, como aprendemos agora há pouco. Por entendimento bíblico, para que Ele ilumine o nosso entendimento e nós sejamos capazes de entender aquilo que Ele nos ensina sobre essa piedade e sejamos capazes também de perceber as implicações, para que nós cresçamos, por exemplo, na capacidade de meditar a respeito das coisas espirituais. Pedir a graça para manter esse compromisso e essa prática desses elementos que nos conduzem à vida piedosa. Então, é preciso orar, é preciso pedir. Deus está pronto a nos dar, mas Ele também ordenou que Ele nos dará aquilo que nós pedimos. Então, Deus não precisa das nossas orações para nos dar, mas Ele estabeleceu que o meio para nos conduzir a essas coisas, para nos dar essas coisas, é através da oração. Então, Mateus 7 vai dizer que quem bate, abre, quem busca, acha, quem pede, recebe. E diz que Deus dará o seu Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Então nós, nesse caso, pedimos pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, mas estamos pedindo para que Ele haja, para nos conduzir a essa vida piedosa, para que Ele nos conceda mais das suas bênçãos, mais das suas operações. Então devemos orar. E aqui então é preciso entender que também precisamos crescer em aprender como orar. Então, é recomendável, de tempos em tempos, ler algum livro sobre a oração. Eu tenho lido alguns livros de um autor chamado E.M. Bounds, B-O-U-N-D-S. E eu tenho gostado bastante desses livros, mas tem vários livros de editoras, como a Editora Fiel, a Editora Cultura Cristã, a Editora Pés, Monergismo, a Cleary. Então, vários livros sobre a oração. Procure de tempo em tempo ler algum livro sobre a oração que lhe encoraje a orar e que lhe ensine ou recicle para que você saiba orar. Nós devemos crescer na nossa capacidade de orar adequadamente. E para isso, de novo, é preciso praticar diariamente. Na minha opinião, precisamos ser um pouco mais intencionais nesse aprendizado, ou seja, aprender como orar e depois orar daquela forma que nós aprendemos. Colocar aquilo em prática durante algumas semanas até que nós assimilemos aquele conceito e saibamos orar. Tem um livro chamado O Vale da Visão, que é um livro de orações de ministros puritanos, que também é muito interessante ali você ver a linguagem e ver como a nossa oração é bem mais pobre, né, e a oração deles bem mais profunda. É porque também eles entendiam que eles poderiam escrever suas orações, né? E nós, muitas vezes, atraídos pela nossa cultura, a cultura evangélica, ela vai dizer o seguinte: olha, uma coisa só é sincera se ela brotar, né, do coração. E aí a ideia de que tudo deve ser de maneira espontânea. Então a pregação é extemporânea, né? Quer dizer, você não preparou nada e na hora Deus vai te dar. A oração é espontânea, e uma parte até dos cânticos eles transformam em espontânea, ficam lá repetindo, né?
algumas coisas, tipo estilo Lagoinha, né? Então, o resultado é que nós somos espontaneamente rasos, né? Então, veja aí, você passa horas no seu Instagram e depois você vai orar. Você vai ser raso, não vai dar outra, né? Então, perceba que nós precisamos aprender a orar adequadamente. E podemos aprender a orar lendo as orações da Bíblia e lendo bons livros sobre a oração e lendo orações que foram escritas. Então, essas são formas, meios através dos quais nós podemos aprender a orar. Comece com o primeiro recurso que está à sua mão. Se tem uma Bíblia, comece a observar a estrutura das orações bíblicas e você certamente aprenderá muita coisa. Então, pegue aquela oração, tente fazer uma oração parecida, escreva, e aí você vai desenvolvendo a capacidade de orar adequadamente. Claro que tem uma diferença entre você orar em casa, você orar no culto, mas vá aprendendo, então, você em casa a orar adequadamente. E a oração deve ser feita não só em momentos definidos, regulares, como parte da nossa devoção a Deus em um dia. Então ela deve ser praticada diariamente em determinados momentos, mas também devemos abraçar o conceito de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então, todos os momentos, na fila do banco, no trânsito, você pode orar. Por exemplo, no trânsito você pode estar lá, sabe que está demorando ali o trânsito se movimentar, você não precisa fechar o olho, com o olho aberto, você pode apresentar ao Senhor certas questões. Então, há muitas oportunidades em que nós podemos orar. Aproveite, orai sem cessar. Então, esse é o primeiro recurso, a oração. O segundo recurso é meditando em Deus. Como já foi dito, a meditação ela pode ser descrita como falar consigo mesmo. Então, conversar consigo mesmo. Então, por exemplo, quando a gente chega no Salmo 42 e lemos lá o salmista dizer: por que estás abatida, minha alma? Ele está falando consigo mesmo. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então ele está falando consigo mesmo sobre o que ele deve fazer, esperar. Ele pergunta a si mesmo por que ele está desse jeito. Ele mostra o que ele deve fazer, esperar em Deus. E a razão, Ele é meu auxílio e Deus meu. Então ele está convencendo a si mesmo a respeito de quem Deus é e do que Deus faz. Está conversando consigo mesmo. Então meditar é isso, é conversar consigo mesmo. Mas a meditação também pode ser uma conversa com o próprio Deus. Então você, como se fosse uma oração, mas você meditando sobre determinada coisa, sobre um atributo de Deus, sobre um texto bíblico. Então você pega ali uma verdade bíblica a respeito de Deus e começa a conversar com Deus sobre isso. Também é meditação. Então a meditação, você tem que falar consigo mesmo ou falar com Deus sobre aquilo que você deseja meditar. Então, a meditação, já observamos, é um método de absorção das escrituras. E agora estamos pensando em usar esse método de uma maneira mais específica. Então, por exemplo, para crescer na devoção a Deus, já ouvimos, é preciso crescer no temor, no amor e no desejo por Deus, aquele triângulo. E para isso, então, o que nós precisamos fazer? Para crescer no temor a Deus, é preciso meditar em passagens bíblicas que nos encorajem, nos incentivem, nos façam compreender algo que nos incentive a temer a Deus. E a mesma coisa em relação ao amor e ao desejo por Deus. Então, é preciso meditar sobre o temor de Deus,
sobre o amor de Deus, sobre a beleza de Deus, ou a satisfação, o consolo que devemos ter nele, para então crescermos em cada um desses três elementos: temor, amor e desejo por Deus. Essa meditação sobre a qual estamos falando, a respeito de Deus, não é uma meditação daquilo que a gente imagina sobre Deus, porque a nossa imaginação ela pode estar sendo influenciada por outras coisas que não é verdade. Então não é o que nós imaginamos, o que nós desejamos, mas meditar com base nas Escrituras. O que a Escritura ensina sobre Deus, isso é a verdade. Então, essa meditação deve ter como base a palavra de Deus. Quer dizer que então eu preciso de dois recursos, dois métodos de absorção para me ajudar aqui. Um método é a memorização das Escrituras e o outro a leitura. Então, para meditar, ou eu devo ter um texto memorizado, então eu memorizei e posso, se eu memorizei, eu posso estar lá caminhando no parque e meditando sobre aquela passagem. Mas se eu não memorizei, eu preciso ler aquela passagem e então meditar nela. Então, uma maneira de fazer isso é usando a própria Bíblia. Então você tem lá uma passagem, vamos dizer que seja 2, 3 versículos, você lê e você lê de novo, aí você pensa, lê de novo, conversa mais um pouco. Bom, o que isso significa? Quais as implicações disso? De que maneira eu posso aplicar essa verdade à minha vida? De que maneira Deus revelou isso em outras passagens das Escrituras? Então você vai meditar sobre aquele determinado ensino. Então você ou precisa ter memorizado ou precisa ler. Se for em casa, você pode obviamente usar ali a escritura, né? Mas se você está no parque caminhando, então você não vai ter a Bíblia embaixo do braço, vai molhar a Bíblia de suor, né? Então você pode ter um cartãozinho, colocou no bolso, plastificado, lê, coloca, medita. Daqui a 5 minutos, lê de novo, coloca e continua. Então você está memorizando e está meditando ao mesmo tempo. Então você vai procurar palavras que lhe incentivem ao temor, ao amor e ao desejo por Deus. Então essa meditação, para crescer nessas áreas, não é a leitura bíblica anual, o estudo de alguma parte da Bíblia, é a meditação sobre algo que vincule ou que incentive você no temor, no amor ou no desejo. É bem específico. Então, por exemplo, você pode seguir esse caminho, ler ou memorizar e depois meditar visando o temor de Deus. Aí o Brides nos oferece aqui algumas passagens. Por exemplo, Isaías 6, aquela visão de Isaías, Apocalipse 4. Nessas duas passagens, o foco está na santidade de Deus. Então, por exemplo, se você leu essa passagem, aí você pode meditar sobre essa passagem. Por exemplo, Isaías 6, você vai ler sobre os serafins que estão cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Você pode pensar, meditar sobre isso, sobre a santidade de Deus, que é de uma glória tal que os anjos escondem o seu rosto, que o Isaías pensa que vai morrer, que para que ele pudesse então fazer a obra de Deus ele precisa ser purificado. Então você pode ir meditando sobre isso. Quem é Deus? Deus é tão glorioso que os anjos que nunca pecaram escondem sua face diante dele. Então, essa meditação, né, qual a implicação disso para a minha vida? Será que eu estou ciente e lembrando disso? Se os anjos escondem a face, o que eu vou fazer? E aí, quando eu uno isso à ideia da onipresença de Deus, quer dizer que tudo que eu estou fazendo diante dessa face, a face de Deus, diante de quem os anjos se escondem seu rosto, diante de Deus, de quem os anjos escondem sua face. Então, como é que eu devo viver?
Aí você pode estar caminhando dizendo, bom, agora estou caminhando e Deus está me vendo. Mas Deus sabe não apenas quantos passos eu estou dando aqui nessa caminhada, quantos quilômetros eu percorri, mas Ele sabe o que está passando dentro do meu coração. Então você começa a conversar consigo mesmo a respeito disso. Passagem que você memorizou ou leu. Isaías 40, você vai ler sobre a grandeza de Deus. Vai ler sobre o texto fala sobre como a nossa vida é passageira, como a erva do campo, e a nossa glória se desvanece, mas vai ler lá que a palavra do Senhor permanece para sempre, que Ele é grande. Então, meditando sobre isso, sobre quem somos nós, quem é Deus, que é a sua palavra. O Salmo 139 fala sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Não há como fugir. Você pode pensar sobre as consequências disso, as implicações, o que significa isso. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 10 ao 17 e Apocalipse capítulo 5 fala sobre a majestade de Deus, a glória dele. Então, todos esses textos mostrando a glória, a majestade, a onisciência, a onipresença, a grandeza, a santidade, a justiça. Todos esses textos são textos nos quais, quando meditamos, isso nos incentiva a temer a Deus. Temor a Deus. Nos conduzem. Então, se você quer crescer em temor a Deus, você tem que pegar passagens como essas e outras que você pode selecionar. Aqui são as sugestões apenas. Pegar essas passagens e realmente voltar a elas com frequência. Então você medita sobre elas, as implicações, o que isso significa. Mas claro, você não vai ficar só aqui, porque eu falei que deve ser equilibrado. Então você pode num dia meditar sobre o temor, no outro dia sobre o amor, no outro dia sobre o desejo e voltar, por exemplo, né, ao primeiro. Mas aqui estão passagens nas quais você deve ler ou memorizar e então meditar sobre elas. Uma outra questão, por exemplo, é a questão de meditar, ler ou memorizar e depois meditar, visando o amor de Deus. Então você quer refletir, meditar sobre o amor de Deus. E aí tem uma lista de passagens sugeridas, o Salmo 103, que geralmente nas igrejas reformadas lemos, né, na celebração da Ceia do Senhor, Isaías 53, falando do servo sofredor, que ele fez por nós, textos de Romanos 5, do 6 ao 11, Efésios 2, de 1 a 10, que éramos antes e o que Deus fez por nós, 2 Coríntios 5, 14 ao 21, 1 Timóteo 1, 15 ao 16, 1 João 4, do 9 ao 11, e qualquer outra passagem sobre a perfeição e a beleza de Deus que nos fazem amá-lo. São passagens que nos encorajam a amar a Deus. Você também vai experimentar isso lendo os evangelhos. Quando você vê o que Cristo fez e o que ele passou por nós, com certeza nosso amor por ele será desenvolvido. Então, preciso perguntar, por exemplo, você vai até uma passagem e perguntar assim: existe aqui algo que me incentive a temer a Deus? E você também deve perguntar: existe aqui nesse texto algo que me incentive a amar mais a Deus? E se você faz a pergunta, você vai procurar no texto. E se você procurar, é possível que pelo menos uma dessas coisas você encontre, ou às vezes a encontrará no mesmo texto as duas. Um incentivo a temer e um incentivo a amar. E obviamente, quando essas duas coisas se juntam, você tem um incentivo para desejar a Deus. Então, preciso selecionar as passagens, memorizar ou lê-las com frequência, até em diferentes versões, para ter assim diferentes aspectos do texto, e meditar sobre essas passagens. Então, não é apenas ler, não é apenas memorizar. Então, memorizar raramente as pessoas fazem, né? E é um modo de absorção que devemos usar. Para ter a escritura disponível a qualquer momento, você memoriza. Ler é o mais comum, mas as pessoas leem de forma errada. Elas leem correndo, elas leem sem meditação. Elas leem
curiosas, com detalhes que às vezes não são importantes, mas não leem para pensar sobre Deus. Porque isso me incentiva a temer a Deus, me incentiva a amar a Deus. Porque eu devo desejar Deus com base nesse texto. Então fale consigo mesmo. Memorize ou leia e depois fale consigo mesmo. Ou converse com Deus sobre o que diz aquela passagem. Essa prática deve ser uma prática diária. Então você precisa meditar, meditar, meditar. Senão você não aprende. Você só vai aprender. É como andar de bicicleta. A primeira vez que a pessoa vai andar, ela fica lá, né, tentando, a criança se equilibrando. Ó, quem vai aprender como adulto parece que é mais difícil ainda, né? Fica ali se equilibrando e tal, cai, uma dificuldade, mas depois ganha uma prática, uma perícia, né? Consegue fazer curvas de um jeito mais perigoso. Alguns vão começar a andar sem as mãos, já consegue equilibrar a bicicleta sem precisar do uso do guidão, porque o guidão é uma forma de equilibrar. Ele vai equilibrar ali simplesmente pedalando e estando em cima da bicicleta. Mas há aquelas pessoas que elas treinam tanto que elas vão andar com a bicicleta de uma roda só, que não tem guidão, né, que não tem onde se segurar, é apenas o equilíbrio, como no circo. Como é que consegue isso? Consegue com treinamento, treinando, tentando, uma hora começa a descobrir o meio, né, de fazer aquilo ali, recebe alguma instrução, treina. E há competições de pessoas se equilibrando em cima da bicicleta, um esporte, né? Então precisa de muito treino, de muita perícia. A pessoa vai cair muitas vezes. Então, às vezes você pode ver aí no YouTube o vídeo, né, de, por exemplo, alguém fazendo um determinado trajeto de bicicleta, de skate, ou de outro tipo de esporte. Você vê ali, o vídeo só vai apresentar os acertos, né? Mas às vezes a pessoa, para conseguir aquilo ali, ela errou 100 vezes. Ela está tentando, ela está procurando alcançar um nível de proficiência naquilo até que ela consiga. Há uma diligência, há um esforço. Aqui, você, talvez a primeira vez que tentar meditar, não vai andar muito, não vai saber responder as perguntas, não vai saber pensar, vai ter um travamento, principalmente se você tiver exageradamente sujeito à tecnologia. Trava, se você não lê, a sua mente fica travada. E você não consegue pensar sobre aquilo ali. Mas, quando você vai se esforçando, aí você começa a aprender a meditar. Então tem que ter esse esforço. O Salmo 63, vamos voltar a ele. Abre a sua Bíblia, por favor, no Salmo 63, nos versículos 5 e 6. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Então veja, Davi diz que ele recordava de Deus e meditava durante a vigília da noite. Quer dizer que quando ele estava lá durante a noite, ele estava meditando sobre Deus. O salmo é um salmo quando Davi estava no deserto, então é possível que ele estivesse uma parte da noite acordado, vigiando, em turnos, né? E ele diz, quando na vigília da noite eu medito em ti. Estava meditando, pensando. Veja, Davi não tinha, como nós, um livro. Então pense sobre isso. Se fosse você teve que fugir, seus inimigos estão querendo matar você. Você foge. Aí vamos dizer que você fugiu para o interior, né? E aí tá lá, montou um acampamento no meio lá de alguma floresta, montou um acampamento. Se tiver um Wi-Fi por perto, é possível que você vai passar o dia mexendo no seu celular. Mas Davi o que fez? Ele ficou meditando, orando, usando aquele tempo que ele estava mais livre e meditando sobre Deus. Então,
aproveitar as oportunidades para meditar sobre Deus. É isso que nós devemos fazer. Então, por isso que no livro A Prática da Piedade, o Baile nos encoraja que o primeiro pensamento do dia e o último seja sobre Deus. Você pode acordar e dizer: o Senhor é bom. E aí, usar alguns segundos, alguns minutos para perguntar, para refletir sobre a bondade de Deus. O Senhor é bom. Uma das maneiras que o Senhor me revela a sua bondade é que eu acabei de acordar, Ele cuidou de mim durante a noite. Ou uma das maneiras é porque eu sei que ali no armário tem pão e eu vou poder tomar meu café da manhã. Aí você começa a meditar sobre a bondade de Deus. Mas também você pode, antes de dormir, meditar alguns minutos, deitado até, e o último pensamento do dia ser algo sobre os atributos de Deus. Se você cria, desenvolve essa prática, o primeiro pensamento do dia é Deus, uma meditação sobre Deus, e o último é uma meditação sobre Deus, isso vai trazer uma grande mudança na sua forma de viver. Acredite, vai mudar a sua vida. Claro que não só isso, mas isso aliado aos outros recursos que estamos falando aqui. Então, meditar sobre Deus é um modo de crescer, de aprofundar-se na piedade, na devoção a Deus. Temor, amor e desejo. Então, é uma prática bíblica, é uma prática histórica. Por exemplo, os puritanos foram conhecidos, reconhecidos como pessoas que meditavam a respeito de Deus, por isso as suas orações também eram mais profundas, por isso que há testemunhos sobre a vida piedosa dos puritanos, porque eles meditavam na palavra de Deus. E nós geralmente estamos só passando rapidamente pelos textos bíblicos. Então, procure meditação que leve você a considerar sobre o temor, o amor e o desejo por Deus. Agora vamos para o próximo ponto, que é adorando a Deus, que é o nosso último ponto aqui. Então, por adoração, o Bridges nos diz que ele está se referindo àquele ato específico de atribuir a Deus a glória, a majestade, a honra, a dignidade que pertencem, que são devidas a Deus. Então, uma sugestão que ele nos dá, e eu acho que é uma boa sugestão, é que antes da leitura e da oração, em algum momento do dia, que nós nos ocupemos com a meditação. E aí, depois dessa meditação, que nós nos ocupemos com a adoração. Então, por exemplo, você pode meditar sobre um atributo específico de Deus, com base em uma passagem bíblica. Você dedicou alguns momentos ali para meditar, alguns minutos. E depois você começa a adorar a Deus, dando a Ele a glória devida por aquele atributo em particular. Então, isso seria a adoração. A adoração não precisa ser cantada, ela pode ser falada, né? Então você, ou pensada, né? Você está ali, meditou e agora você diz: Senhor Deus, bendito seja o teu nome, pela tua santidade. Aí você, aquilo que foi fruto da sua meditação se torna agora palavras de adoração a Deus. Então comece com a adoração. Quando você começa com a adoração, é como se você desprendesse seu dia das amarras da ansiedade, da preocupação, dos desejos ilícitos, de todas essas coisas. É uma libertação dessas coisas, se nós começamos o dia com adoração a Deus. Então é meditar sobre um atributo específico de Deus e dar glória a Ele, a seguida dar glória a Ele em relação a esse atributo em particular. O Bridges nos sugere que é muito útil que esse momento de adoração nós o façamos de joelhos. E duas razões são oferecidas. Ele reconhece que a devoção é algo do coração, não é exterior, mas ao mesmo tempo, se há algo no coração, é muito provável que exteriormente isso se manifeste. E uma das formas de fazer isso é ajoelhando-se. Então, esse ajoelhar-se
é um reconhecimento físico da nossa reverência a Deus, mostrando respeito a Deus. Mas então, por exemplo, na Bíblia nós vamos encontrar passagens que vão indicar isso. Por exemplo, o Salmo de número 5, versículo 7. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Então, me prostrarei, um reconhecimento físico em adoração a Deus. O outro salmo que podemos mencionar aqui é o Salmo de número 95, o versículo de número 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, a adoração bíblica ela está vinculada, né, também a atos externos. Quer dizer, primeiro o coração deve se dobrar, isso é adoração. Adoração é o coração dobrando-se diante de Deus. Mas, muitas vezes, é adequado também que nossos joelhos se dobrem, especialmente se nós estamos sozinhos. Esse é o momento para nos curvarmos diante do Senhor Deus. Então, o dobrar os joelhos não é apenas um reconhecimento físico de uma reverência que nós devemos a Deus, mas também é um tipo de preparação. Então, eu poderia colocar assim, por exemplo, quando você senta à mesa e coloca os pratos, o garfo, etc., mesmo que não haja nenhuma comida, o seu corpo já entende. Opa, sua mente vai passar uma mensagem para o seu corpo. Qual é? Está na hora de comer. Se você vai para a cama e deita, a sua mente passa uma mensagem para o seu corpo. Qual é? Está na hora de descansar. Então, se você se ajoelha, isso também passa uma mensagem para si mesmo, né? Para sua mente. Então, é o momento de adorar a Deus de maneira adequada. Então, ajuda também na adoração. Mas isso não quer dizer que você só pode orar se estiver de joelhos. Obviamente, você pode estar em outra situação, por exemplo, numa viagem, e você meditou sobre um atributo de Deus e está ali adorando a Deus. Talvez nem palavra você está pronunciando, porque tem pessoas ao redor, mas você está pensando sobre isso, meditando e depois adorando a Deus em sua mente. Então, são formas que nós podemos, recursos que podemos usar. Então, perceba, para buscar uma devoção mais profunda, você precisa orar pelo crescimento nessa devoção e usar os seguintes recursos, além da leitura da Escritura, 5 métodos de absorção que vimos semana passada, você deve também meditar em Deus. Então aqui não é meditar em uma passagem apenas, mas meditar em passagens específicas que vão nos conduzir ao temor, ao amor e ao desejo por Deus. Então meditar em Deus sobre os atributos, a glória, o nome, as obras, o ser de Deus e adorar a Deus. A adoração brota dessa meditação. Tá? É claro que você aqui precisa também buscar como um meio, não na hora exata da meditação, mas como um complemento à meditação, estudar a teologia, porque estudando a teologia você começa a saber mais sobre aquele atributo, a explicação, o sentido, as implicações, e aí ganha subsídio para a sua meditação. Então, você estuda 1 hora teologia em algum dia da semana, e quando você volta aqui e lidar com esse texto, você medita sobre ele. Então, por exemplo, se você estudou 1 semana sobre a santidade de Deus, escolha textos sobre a santidade de Deus e medite sobre esses textos, porque isso facilitará o seu crescimento e a sua compreensão sobre o texto ajudará na sua meditação e depois na sua adoração a Deus. Para encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Naum. Nós vamos fazer como se fosse um exercício. Vamos pegar aqui um exemplo de como você pode pegar uma passagem bíblica e meditar sobre ela e adorar a Deus com base nela, tá? Então vamos ir ao livro do profeta Naum. Abra a sua Bíblia aí. Isso não vai estar aqui na tela, então você precisa ter a sua Bíblia em mãos
livro do profeta Naum, capítulo de número 1. Então vamos lá. Naum, capítulo 1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Até aí, o que podemos observar até esta parte do nosso texto? O versículo 1 é uma espécie de prefácio ao livro, né? Então sabemos quem escreveu essa profecia, foi Naum, e sabemos de onde ele era. Ele era de Elcós, por isso ele é chamado de Eucosita. Agora, no versículo de número 2, começa a falar de uma forma mais clara, né, sobre o Senhor Deus. Nos é oferecido, por assim dizer, uma apresentação de quem ele é e em que termos são usados para apresentá-lo. Ele é zeloso, então isso tem a ver com zelo, com ciúme, com defender, né, tomar uma posição. Ele é zeloso, ele é vingador, ele é cheio de ira contra os seus adversários, ele é tardio em irar-se, mas poderoso e justo. Então diz lá o Senhor tardio, mas grande poder e jamais inocente culpado. Então veja, o Senhor é Deus zeloso, então já sei uma coisa sobre Deus aqui. E vingador, segunda coisa. O Senhor é vingador e cheio de ira. Terceira coisa, ele é cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Isso descreve que ele é zeloso, vingador, cheio de ira. O Senhor é tardio em irar-se. Então, ele se ira, mas ele não, a ira dele não é como a ira dos homens, né? Uma ira injustificável, uma ira não controlada. Aí ele é tardio em irar-se, quer dizer que primeiro ele age ali com misericórdia, com graça. Mas há uma medida em que ele vai derramar a sua ira. Então ele não se ira à toa, ele se ira por um motivo justo, porque os pecados dos homens são contra a sua santidade, contra a sua justiça, contra o seu ser. Então o Senhor é tardio em irar-se. Mas a demora dele em irar-se, em revelar a sua ira contra os pecadores, não implica na falta de poder. Pelo contrário, o texto diz claramente, ele é poderoso, mas é grande em poder. E ele é justo, porque ele jamais inocenta o culpado. O culpado nunca é inocentado. Sempre ele vai sofrer a justiça de Deus. Lembre-se que nós recebemos essa justiça através de Cristo, né? Nós fomos condenados pelos nossos pecados, só que a condenação recaiu sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, no que essas palavras a respeito de Deus, elas nos incentivam em que direção? Pense aí. Temor, amor ou desejo? Qual a principal delas aí? Eu espero que você tenha dito, essas palavras nos incentivam a temer a Deus. Deus é zeloso e vingador, cheio de ira. Ele toma vingança contra os seus adversários. Reserva indignação para os seus inimigos. Então, a primeira coisa que nós poderíamos primeiro identificar o que o texto está falando sobre Deus. Quem é ele? Essa é a pergunta. Então vamos dizer, ele é zeloso, ele é vingador, ele é cheio de ira contra os seus adversários, ele é tardio em irar-se, mas ele é poderoso e é justo.
Você pode fazer uma meditação com todos esses termos, porque todos eles apontam para a mesma direção, ou pode, futuramente, aprendendo a fazer melhor, cavar cada um deles, né? O que é ser zeloso, o que é ser vingador, etc. Mas aqui apresenta-se Deus dessa forma. Ele é zeloso, ele é vingador, ele é cheio de ira, ele é justo, ele é poderoso. Então, qual é a posição que eu não quero para minha vida jamais, à luz disso? Contra quem ele se ira? Contra quem ele é zeloso e vingador? Quem é que vai sofrer a sua justiça? Os seus adversários, os seus inimigos, os que se rebelam contra ele, os que vivem em pecado, os que não se submetem ao seu jugo. Então veja, eu não quero para minha vida viver em pecado, porque o pecado atrai a ira de Deus. Então você começa a meditar sobre isso. E o que isso cria no seu coração, se você vai cavando e pensando sobre isso, cria temor a Deus. Então você pode pensar nas imagens que revelam o poder, por exemplo, o versículo 3 até o 5, todas as imagens aí é para revelar o poder de Deus. Veja, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, são dois montes, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem. A terra se levanta diante dele, de sim, o mundo e todos os que nele habitam. Então perceba, do 3, parte B até o 5, vários elementos da criação. Tormenta, as nuvens, o mar, os rios, os montes, a flor, os outeiros e toda a terra e o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo se levantam diante dele. O poder dele alcança todas essas coisas. Ele tem poder para fazer secar o rio. Ele tem poder para fazer cessar uma tempestade no mar. E aí você vê como aquilo que Cristo fez se encaixa aqui, né? Repreende o mar. Ele tem poder sobre toda a criação, sobre todos os seres. Ele deve ser temido. Ele não é como o homem, um poder limitado porque tem dinheiro, porque tem posição social e etc. E aí surge a pergunta no versículo 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. A sua cólera se derrama como fogo. Rochas são demolidas. O poder dele é imenso. E como a ira dele está vinculada a esse poder e a sua justiça, a pergunta é: quem pode suportar? Ninguém pode resistir. Ninguém tem forças para resistir ao poder de Deus. Eu posso pensar aqui sobre como será eternamente destrutivo sofrer a ira de Deus no inferno. Porque é isso que as pessoas que lá estarão, as pessoas sem Cristo, sem salvação, vão experimentar. A justiça de Deus, a ira de Deus, o seu furor eterno, a severidade da justiça de Deus. E quando eu penso sobre isso e penso que eu merecia isso, então realmente eu percebo a misericórdia e a graça de Deus para comigo. E eu poderia citar aqui os versículos 7 em diante, que é o outro aspecto, né? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam.
Então, o 7 é um encorajamento ao amor a Deus. Então veja que aqui nós temos a ira contra os seus inimigos, mas para os seus filhos, para o seu povo, ele é fortaleza no dia da angústia. Para os inimigos, ele causa angústia. Para o seu povo, ele protege na angústia. Então, você pode meditar sobre o temor, coisas que vão te incentivar a temer a Deus e coisas que vão lhe incentivar a amar a Deus. Você pode meditar sobre um versículo. Você pode, se você tem mais tempo, pode meditar sobre toda a passagem. Mas você pode meditar hoje, amanhã, depois de amanhã, na mesma passagem. E vendo cada vez mais coisas, aspectos diferentes. Pensando, repetindo. É como se você estivesse escrevendo um livro na sua memória, né? Quem é Deus? O que ele faz? Como ele se revela? Qual a implicação? Quem pode suportar a sua indignação? Eu não posso. Se eu não posso, não devo, não quero. Como eu posso escapar dessa indignação? A resposta está em Cristo. Mas se eu escapo dessa indignação, em Cristo, eu escapo não para viver mais em rebeldia, mas para viver em temor e amor diante de Deus. Então você vai meditando sobre essas coisas, remoendo, ruminando, e você vai crescendo em temor, amor e desejo por Deus. Esse é um exemplo muito simples, né? Mas eu espero que você tenha entendido. Pega lá, aí pensar sobre as implicações, aplicações, sentido daquilo dali. Então pensar isso na sua vida. Quem é Deus? Quem eu sou? Qual a consequência dessa verdade para a vida agora, para a eternidade? Você pensa, medita, conversa consigo mesmo, faz perguntas, procura pelas respostas no próprio texto, ou à luz da Bíblia inteira. E fazendo isso, você vai crescer em piedade ao Senhor. Você vai crescer nesses 3 elementos: temor, amor e desejo por Deus. Eu vou então encerrar. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Se tenha, lembre-se sempre, você pode escrever aí. Quando eu termino aqui a aula, eu dou uma olhada nos comentários para ver se tem alguém com alguma dúvida. Mas se você deixar a dúvida para o final, aí é possível que eu vou. Há uma diferença de tempo, né? Entre o que eu estou falando aqui e o que você escreve aí. Então, por exemplo, há uns 30 segundos mais ou menos entre o que eu falo e até você ouvir, tá? Então lembre-se disso. Mas se alguém tem alguma dúvida, sempre pode colocar aí, tá bom? Antes de orar, então, eu espero que você pratique essas coisas. Faça o teste. Pegue talvez o texto na 1 e comece a pegar uma pequena porção e meditar sobre isso. Faça isso. Faça isso. Pratique. Exercite. Pense sobre o que isso incentiva você a temer a Deus, a amar a Deus, a desejar a Deus. Medite. Procure desenvolver essa prática da meditação. Você vai ser enriquecido espiritualmente e crescerá em piedade. Hoje, se o Senhor Deus permitir, aqui na nossa leitura, vimos ali o texto do Salmo 95, né, versículo 6, prostre, vinde, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante dele. O texto da pregação hoje será o Salmo 95. Eu ainda não vou voltar a Colossenses, não foi possível voltar ainda essa semana, mas eu espero que na semana que vem o Senhor nos dará a condição de retomarmos as pregações em Colossenses. Mas hoje será então o Salmo de número 95. Encorajo você a ler, a meditar, a orar, a pensar sobre o Salmo 95, a orar pelo pregador, né? E a estar fielmente ali no culto às 16 horas para adorarmos o Senhor nosso Deus. Que o Senhor conceda a todos vocês, eu vejo aqui apenas 3 comentários, saudações para o Rafael, para o Carlos Eduardo, para o Van Edson Santos também. Deus abençoe, dê graça a vocês, que nós possamos agora então concluir com uma oração. Pai Celestial, Deus bendito e eterno,
Nós te agradecemos por toda a tua bondade, misericórdia e graça, por sabermos que o Senhor é um Deus santo, justo, como acabamos de ouvir, Deus vingador e zeloso, Deus que se ira, que não tem o inocente, perdão, que não tem o culpado por inocente. O Senhor que faz cumprir a sua justiça, trazendo juízo sobre os culpados. Bendito seja o teu nome, Senhor. Porque a tua justiça não é como a justiça dos homens. A tua justiça é uma justiça perfeita, uma justiça que não falha, uma justiça imparcial, não pode ser manipulada, não é influenciada pelo dinheiro, pela posição, pela influência, é inteiramente livre e santa. Então temos absoluta certeza que aqueles que fazem o mal agora, quando olhamos para aqueles que estão em posição de autoridade, cometem injustiças, que eles serão condenados, que eles vão ter que prestar contas diante do Senhor, que eles não suportarão a tua indignação, Senhor, que suas almas tremerão para todo sempre, estarão em um estado de constante angústia e tribulação, de tristeza e remorso, de solidão profunda, de dor aguda na alma, porque não se refugiaram em ti, Senhor. Bendito seja o teu nome, porque pela tua graça nós temos reconhecido que tu és Deus. Enviaste teu Filho para a nossa salvação. Tu nos deste fé e arrependimento. E nesta fé e arrependimento queremos crescer em temor, amor e desejo por ti. Age, Senhor, no nosso coração. Nos conduz a esse crescimento. Opera e ajuda para que nós sejamos capazes de praticar aquilo que aprendemos. Que seja tema das nossas orações esse crescimento. Que nós usemos a tua palavra para meditar nos teus atributos gloriosos, para te temer e te amar e desejar. E que nós também dediquemos momentos de adoração ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Abençoa o restante desse dia. Abençoa a reunião, o culto solene, hoje à tarde, às 16 horas. Abençoa, Senhor, o momento em que ouviremos a pregação da Tua palavra, que ela produza efeitos em nosso coração, frutos para a Tua glória. Nós oramos assim, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E Deus abençoe todos vocês, que Ele conceda a vocês a sua graça, a sua paz, e dê a vocês um bom dia debaixo do seu temor.